Ainda hoje se sente o calor do fogo ocorrido naquela manhã de 28 de julho de 1938. No entardecer do dia 27 na Grota de Angicos, Pedro chega com a mercadoria encomendada por Lampião. Ele está triste, abatido, inquieto. Havia recebido notícias de que a força estava em seu encalço nas bandas do Moxotó. Já era noite quando Lampião corta uma melancia e a divide com Maria Bonita e Sila. Depois, as duas sobem uma pedra próxima para conversar, enquanto ele permanece na barraca. Maria reclama da vida que levam e diz querer ir embora, mas Lampião se recusa. Haviam discutido bastante, e ela chegou a cortar os cabelos. Enquanto conversavam, Sila nota luzes no alto do morro e pergunta o que são. Maria, triste e pensativa, responde que são vagalumes. Naquele momento a volante estava distante, acompanhada de Jossa, o delator. Maria comenta que não teme a volante de Alagoas, pois tem um parente entre eles. Sila, por sua vez, diz não temer a volante sergipana, mas não explica o motivo. Pouco depois, cada uma segue para sua barraca. Anos depois, Zé Sereno, marido de Sila, afirma que naquela noite Lampião e Pedro conversaram sozinhos no mato até às 23 horas. Durval confirma essa versão. Pedro, então, atravessa o rio de canoa e vai para casa. Pouco depois, a polícia chega para levá-lo, mas ele se recusa a ir. Tinha tempo para voltar ao coito e avisar o Lampião, mas decide ficar. Sua vida está por um fio. Minutos depois, a polícia retorna, e ele segue com o cabo Bida até a volante. Lá, o tenente Bezerra coloca a mão em seu ombro e o ameaça. Eu vim para te matar se não me der conta dos cangaceiros. Pedro hesita, mas revela tudo, embora sem garantir que ainda estivessem na grota. Para salvar-se e proteger o irmão, que poderia estar entre os cangaceiros, aponta a localização dele. A polícia segue até lá, e Durval confirma. Estão lá sim, acabei de chegar e há pouco estavam pegando bebida. O destino de Lampião estava selado. Um detalhe que não se encaixa na versão posterior de Durval é que seu irmão estava com a camisa ensanguentada pela ponta do punhal de João Bezerra ou com as unhas arrancadas. Esse relato pode ter sido uma tentativa de minimizar uma possível vingança dos cangaceiros. Sabe-se que o aspirante Ferreira queria matar Pedro imediatamente, mas Bezerra impediu. Era uma estratégia. Mortos não falam, e Pedro vivo era essencial para o sucesso da operação. Depois foi a vez de Durval ser pressionado. O aspirante o golpeou no rosto, e ele caiu no terreiro. Em outro depoimento diz que recebeu apenas empurrões e que Ferreira queria matá-los, mas Bezerra interveio. Com tudo planejado e a força pronta para o ataque, começaram a subir o leito do riacho. O tenente Bezerra acende uma lanterna, iluminando a tropa em formação. Sorri e pensa, quantos daqui vão morrer? Para quem enfrentaria um grupo maior de cangaceiros em terreno desconhecido e no escuro, acender uma lanterna era um erro grave. Se estivessem em campo aberto, poderiam ser vistos a mais de 1 quilômetro e alvejados imediatamente. Outro ponto questionável na história oficial é o relato de que o aspirante estava bêbado, a ponto de não se manter em pé. Descer o rio São Francisco à noite em corredeiras com 3 canoas amarradas, sem controle sobre o próprio corpo, seria um risco enorme. Também se diz que estava tão embriagado que precisou entregar sua metralhadora a um estranho. Dar uma arma a um desconhecido, sabendo que ele poderia se voltar contra o grupo, é uma decisão absurda. No entanto, bêbado ou não, foi o aspirante e sua tropa que colocaram um fim ao rei do cangaço. Na madrugada de 28 de julho de 1938, a volante já estava posicionada, aguardando o momento certo para atacar. O silêncio da noite foi rompido pelos primeiros tiros. O acampamento dos cangaceiros, ainda envolto na escuridão, foi tomado pelo caos. Gritos, disparos e correria marcaram os minutos finais de Lampião e seu bando. Lampião foi atingido logo nos primeiros instantes. Ferido mortalmente, caiu ao lado de Maria Bonita, que tentou reagir, mas também foi alvejada. Outros cangaceiros tentaram resistir, mas foram surpreendidos pelo ataque bem coordenado da volante. A batalha durou poucos minutos, e ao amanhecer o cenário era de destruição. Os corpos foram decapitados e as cabeças levadas como troféus, exibidas publicamente para confirmar a morte do temido líder do cangaço. O fim de Lampião marcou o desmantelamento definitivo do cangaço, encerrando uma era de medo e violência no sertão nordestino. Após a emboscada, a volante retornou triunfante, carregando as provas de sua vitória. O episódio gerou discussões sobre traição, estratégias militares e a brutalidade das forças policiais. Pedro e Durval escaparam da vingança dos sobreviventes, mas ficaram marcados como responsáveis pela queda do bando.
Com o tempo surgiram diferentes versões sobre aquela noite fatídica, levantando dúvidas sobre o que realmente aconteceu. A história de Lampião se tornou lenda, dividindo opiniões entre aqueles que o viam como um herói do sertão e aqueles que o consideravam apenas um criminoso impiedoso. Poucas horas antes do ataque a Lampião, o depoente afirmou com firmeza que o tenente que comandaria a ofensiva havia enviado, ao entardecer, um saco de balas a Lampião, por meio de seu irmão. Essa versão não se sustenta, pois não há explicação lógica para enviar um saco de balas à pessoa que seria atacada em poucas horas. Além disso, o tenente não estava em Piranhas, mas sim em Pedra, sendo que Pedro havia comprado as mercadorias em Piranhas. Naquela cidade, estavam acantonadas as volantes de Odilon Flor, da Bahia, e possivelmente a volante de Besouro, também da Bahia. Se o comandante estivesse corrompido, não teria atacado Lampião naquela madrugada. Ele o faria no dia seguinte, em plena luz do dia, para ser visto. Ou teria enviado algum informante para avisá-lo. Entre tantas contradições, há uma sobre o fato de o tenente não conhecer o Lampião, afirmando que só o reconheceu após a morte do cangaceiro, já com a cabeça decepada. Esse relato é incorreto. Ambos já se conheciam há muito tempo quando o tenente, sendo agiota, se afastou da corporação e se misturou a diversas pessoas como caçadores, bandidos, cangaceiros e jogadores. Foi nesse contexto que o tenente aprendeu a lidar com o povo do sertão, incluindo os cangaceiros. Testemunhas afirmam que o tenente Bezerra jogava baralho com Lampião, e eu acredito nessa versão. Tanto é que após a morte de Lampião, enquanto descansava em uma rede na casa do tenente Zé Rufino, ele teria comentado com o tenente: "Como é, rapaz? Você foi matar o seu amigo?" E o tenente teria respondido: "Foi o jeito." Essa história foi testemunhada e está registrada. Outro relato verídico sobre a amizade entre eles diz respeito ao cachorro de Lampião. O animal, aprisionado em combate pela força de Zé Rufino e entregue ao tenente Bezerra em Piranhas, foi recuperado por Lampião cerca de 60 dias depois. Essa amizade antiga, o conhecimento da vida cangaceira, as trocas de informações entre diversos informantes, e a atitude aparentemente apática e desinteressada do tenente e do sargento Aniceto contribuíram decisivamente para a derrota de Lampião. Isso porque, com certeza, Lampião conhecia bem o temperamento de seu oponente, e essa negligência acabou facilitando o ataque, o que resultou em um alto custo para ele. Outra questão relevante é sobre o bando de Corisco. Lampião chegou à grota no dia 20 ou 21 de julho e convocou uma reunião com seu pessoal. Nessa ocasião, ele estava em posse de uma grande fortuna, algo em torno de R$750 mil em joias, estimativas atuais, além de cerca de 5 quilos de ouro. No entanto, alguns estimam que o peso das joias seja de aproximadamente 2,5 quilos de ouro, e não 5. Se fosse ouro em barra, o valor total poderia chegar a 5 quilos. Outros calculam que Lampião possuía valores que, na época, seriam equivalentes a mais de 500 contos de réis, o que seria suficiente para comprar 10 automóveis, dependendo do preço do veículo. Algumas estimativas ainda falam em 8 contos de réis por automóvel. O fato é que Lampião estava com uma fortuna considerável naquele momento. Maria Bonita, por exemplo, possuía 160 contos de réis, o que seria suficiente para adquirir 4 fazendas. Luiz Pedro, com 360 contos de réis, estimativa, teria recursos para comprar 9 fazendas, sem contar os outros cangaceiros mortos e os que abandonaram o local. O valor era realmente muito alto. Após o confronto, a volante se apoderou de toda essa riqueza, e ninguém soube qual foi o destino desse dinheiro. Ninguém ousaria questionar os membros da volante sobre o paradeiro da fortuna, pois, em uma época em que a polícia agia com total impunidade, um simples soldado tinha mais poder sobre os sertanejos do que um senador romano na época de Júlio César. A ideia de que o dinheiro teria sido a causa da morte de Lampião surgiu na década de 60 e só foi realmente cogitada no século XXI, quando os membros da volante já não estavam mais vivos.